Hoje, na parte 4 do nosso Saber é Saúde, falaremos um pouco sobre o câncer de próstata. Para isso, estou usando o manual do paciente com câncer e mais algumas observações que eu coloquei que eu achei importante. Para gravar esse vídeo, estou usando o look Melinha. Então, vamos lá. O que é a próstata? A próstata, ela é uma pequena glândula do tamanho de uma noz. Ela produz o líquido seminal que nutre e transporta o esperma. No seu interior, passa a uretra, que é um detalhe anatômico que explica o porquê nas hipertrofias prostáticas surge dificuldade para urinar. Queixa comum nos homens com mais de 50 anos. Na maioria dos casos, essa dificuldade ela é causada pelo crescimento benigno da próstata, que ocorre com o avançar da idade e recebe o nome de hiperplasia prostática benigna. É nessa glândula que se desenvolve um dos tumores mais comuns dos homens após os 50 a 60 anos, o câncer de próstata. Homens com parente de primeiro grau com a doença e homens da raça negra, eles apresentam um maior risco. É comum o câncer de próstata com mais de 2 milhões de casos por ano só no Brasil. 1 em cada 6 homens desenvolvem a doença no decorrer da vida. Ele é responsável por 10% de todas as mortes provocadas por carcinoma em pacientes do sexo masculino, ficando atrás dos tumores de pulmão e intestino. Acredita-se que uma dieta rica em gordura e proteína animal contribua para o desenvolvimento desse tumor, e que alimentos ricos em selênio, a vitamina D, vitamina E, o licopeno encontrado no tomate e derivado de soja sejam fatores protetores contra o câncer de próstata. Na fase inicial, os sintomas não existem ou são muito discretos. Em geral, o paciente apresenta alterações relacionadas com a micção, dificuldades para urinar, retenção de urina. Porém, esses sintomas também são comuns em outras doenças da próstata, como a hiperplasia prostática benigna. Por isso, os exames de rotina para prevenção e diagnósticos precoces são muito importantes. É importante fazer uma consulta com o médico especialista que fará o toque retal e o exame do PSA. O PSA é o antígeno prostático específico. Ele é um marcador tumoral, é detectado num simples exame de sangue. E também é importante a ultrassonografia da próstata. Essa prevenção ela é indicada para homens com idade superior a 50 anos. Homens negros ou aqueles que de qualquer raça com história comprovada de câncer em parentes de primeiro grau, a idade é de 40 anos. Em caso de alguma suspeita, o médico pedirá o exame de biópsia para confirmar o diagnóstico. Em tumores mais volumosos, o paciente sente dificuldade para urinar, ardor e jato urinário fraco, acorda à noite, muitas vezes para urinar, apresenta gotejamento de urina após completar a micção e mais raramente queixa-se de dor e da presença de sangue na urina e no esperma. Com o passar do tempo, as células malignas atingem os linfonodos da região, caem na corrente sanguínea e se espalham para outros órgãos. A prevenção do câncer de próstata passa pela adoção de hábitos saudáveis de vida, não se esqueçam.
Tipos de câncer de próstata. Adenocarcinomas. Eles são responsáveis por 95% dos tumores malignos. Podem ser de baixo grau, de grau intermediário e alto grau. Os tumores de baixo grau, eles são formados por células bem diferenciadas, que guardam certa semelhança com as células prostáticas normais. Os de alto grau, eles são compostos de células com alto índice de proliferação, muito diferente do tecido normal da próstata. Tipos mais raros de câncer de próstata, eles são os demais 5%, incluem tipos bem mais raros, que são carcinomas de pequenas células, sarcomas e linfomas. Quando alguém cita o carcinoma de próstata, ele está se referindo ao adenocarcinoma e não a esses tipos histológicos mais raros. Então, aqui resumindo, eu vou passar para vocês alguns sintomas do câncer de próstata e também qual é a diferença e do sintoma da hiperplasia prostática benigna. Então, resumo, quais são os primeiros sinais de que há problemas na próstata? A disfunção erétil, sangue ao urinar e ejacular, fraqueza ou dormência nas pernas ou pés, necessidade de urinar a toda hora, nictúria, que é a micção em excesso no período da noite, dor no quadril, nas costas, nas coxas, nos ombros e ossos, ardor ou dor ao urinar. E a diferença dos sintomas da prostática benigna. A prostatite prostática benigna, ela geralmente é causada por bactérias, pode ser por fungos e outros. Então, é uma inflamação causada por bactérias, geralmente por bactéria na próstata. Então, você pode sentir febre alta, vai ter o mal-estar geral, calafrios, dores nas costas, nos músculos, articulações e no períneo. E será que a prostatite prostática benigna, ela pode virar câncer? Não. A prostatite é uma doença benigna da próstata, mas tem que ser tratada. Ela pode, inclusive, levar a uma septicemia por causa da bacteriúria. Então, atitudes como diminuir o consumo de alimentos ricos em gordura animal, aumentar o consumo dos derivados da soja, dos alimentos ricos em licopeno, como eu já falei, tomate, exposição ao sol, que vai produzir um aumento da vitamina D, suplementos de selênio, vitamina E, são uma arma contra o câncer de próstata. E o mais importante sempre, qualquer sintoma, é para fazer os exames e você descobrir a tempo de um bom tratamento e uma boa resolução para o seu caso. Na próximo Saber é Saúde, falaremos um pouco sobre o câncer de pulmão. Até lá!